Ontem recebemos a notícia que a Anvisa aprovou a primeira medicação anti-amiloide no Brasil, o Donanemab. Mas vendo aqui os comentários nas redes sociais, eu percebi que as pessoas receberam essa notícia com uma certa crítica, com uma certa desconfiança, opiniões muito divididas. Mas e aí, Fábio? O copo está meio cheio ou meio vazio? Vamos entender isso? O Donanemab, então, é um anticorpo monoclonal, é um clone de um anticorpo, em que você faz uma infusão na veia, faz um soro na veia uma vez por mês. Esse anticorpo, ele se liga à proteína amiloide, que é uma proteína que acumula na doença de Alzheimer. Quando faz a ligação, o corpo faz uma reação inflamatória que consegue tirar esse amiloide do cérebro. Então, o objetivo da medicação é fazer a limpeza do acúmulo da proteína amiloide, tá? Qual que é o efeito clínico disso? Tá? Então, alentecer a progressão. Esse ponto é importante, né? O efeito clínico não é melhorar a memória, nem estabilizar a doença. É piorar menos. Piorar menos é relevante. Quanto que piorou menos? Se a gente pegar lá em média dos estudos, de 20 a 30% menos declínio, em média, em 1 ano e meio, em comparação com quem não usou. Tá? Então, esse dado ele pode variar muito de paciente para paciente e de acordo com a fase. Tá? Quanto mais precoce a doença, maior o efeito de alentecer a progressão. Isso é relevante? É muito difícil eu dizer o que é relevante para cada pessoa. O que eu penso sobre isso? Efeitos pequenos, mas mantidos a longo prazo, eles vão ganhando potência. Tá? Então, qual que é o efeito? Alentecer a progressão. Em quem? Para quem que é indicado? Doença de Alzheimer, comprovada por biomarcadores. Então, tem que comprovar que tem o amiloide no cérebro. Como que comprova isso? Pelo PET amiloide, um exame de imagem que você marca o amiloide, ou pelo líquor, em que você consegue medir a proteína amiloide no cérebro. Fase leve. Então, não é fase moderada da doença de Alzheimer, nem sujeitos assintomáticos. É comprometimento cognitivo leve e demência leve na doença de Alzheimer. Aqui no Brasil, tem um ponto importante que a medicação foi aprovada para sujeitos que não têm um gene de risco, chamado ApoE4, ou que tem apenas uma cópia desse gene. Quem tem duas cópias, chamadas de homozigotos, para o ApoE4, a medicação não foi aprovada, não foi indicada. Por que isso? Esse ponto é relevante para o próximo tópico da nossa conversa. São os efeitos colaterais. Tá? Sempre que você induz uma inflamação no cérebro, você quer que a inflamação seja controlada. Mas, algumas vezes, a inflamação foge ao nosso controle. Ela fica mais intensa do que deveria. Então, isso acontece com essas medicações. Os principais efeitos colaterais têm a ver com uma inflamação descontrolada do cérebro. O nome disso é ARIA. Né? São anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide. O que é isso? É ou um edema, uma inflamação no cérebro, ou uma pequena hemorragia. Uma hemorragia microscópica, chamada de microhemorragia. Um fator de risco para ter esses efeitos colaterais é o gene de risco para a doença de Alzheimer, que é o ApoE4. Se a pessoa tem 2 genes de risco, né, a chance de ter sangramento ou inflamação é tão grande que não vale a pena usar esse remédio. Ah, mas então toda inflamação eu vou ter sintoma? Não. Na verdade, a grande maioria dos efeitos colaterais aparece apenas na imagem. Não tem sintoma clínico. Mas uma porcentagem menor das pessoas que têm inflamação ou o sangramento tem sintomas clínicos, sim. Os sintomas, em geral, são moderados e são transitórios. Em alguns meses, a pessoa, parando de usar o remédio, melhora totalmente. Mas uma parte menor dos pacientes nos estudos tiveram efeitos graves, inclusive com algumas mortes. Então, efeitos colaterais são relevantes. Para usar esse remédio, precisa ter acompanhamento com ressonância, acompanhamento clínico, um segmento muito próximo
com os médicos. Outro ponto importante, o custo. Essas medicações, elas são caras, né? Antes da Anvisa aprovar, você podia importar, ficava bem caro, né? A gente não sabe ainda o preço que a Anvisa vai colocar, então a gente não sabe o preço no Brasil. Mas espera-se que esses remédios sejam caros. Quer dizer, não é todo mundo que vai poder usar essas medicações. Eu não sei como que o sistema público vai absorver essa demanda. Várias questões ainda a serem respondidas. Mas e aí, Fábio? O copo está meio cheio ou meio vazio? Essa pergunta ela não tem uma resposta certa. Mas, na minha opinião, o copo está meio cheio. Por quê? A gente não tinha nenhuma novidade no tratamento da doença de Alzheimer há anos, talvez há algumas décadas. E aí, essa novidade, mesmo não sendo talvez a melhor versão da medicação, é uma versão inicial, espera-se que melhore ao longo de alguns anos, mas essa aprovação vai estimular a pesquisa, a implementação de biomarcadores, os diagnósticos precoces da doença de Alzheimer no Brasil. Então, vai impulsionar várias coisas para a gente chegar no alvo final, que é melhorar o diagnóstico, o tratamento e a qualidade de vida de todo mundo que sofre com a doença de Alzheimer. Então, apesar de ter vários poréns, apesar de ter um efeito modesto, possíveis efeitos colaterais, eu acho que é uma boa notícia